Voltando agora com a nossa transmissão ao vivo com a equipe maravilhosa de língua portuguesa, onde você com certeza deve ter gabaritado na prova. E agora eles vão comentar a prova maravilhosa. É isso aí, galera. Maravilha. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo certo? Estamos aqui para fazer o comentáriozinho da prova. Primeiro, uma alegria, né? Boa, que prova. Que prova boa. A gente insiste muito aí que a galera fala, tem esse mito, né? Não cai gramático. Agora o mito está completamente desfeito, né? Nós falamos muito durante o ano, especialmente agora nesse segundo semestre, inclusive no aulão, sobre o estilo de questão que tem aparecido na prova da Federal do Paraná. Então, assim, no núcleo de concursos você consegue ver outras provas, da FADEP, da Campo Real, os concursos que a Federal elabora, e tem tido um estilo de questão. A gente resolveu, por exemplo, em sala, mais de uma questão como essa de crase, como essa de conjunção. Trabalhamos, né, o pronome relativo com a preposição. Então, gente, assim, caiu realmente o que estava. Se você pegou a apostila do Super 1, resolveu com cuidado a apostila do Super 1, certamente você estava bem preparado. Não é isso? Exatamente. Né? E aí, então, Vivi, vamos começar a falar da prova? Vamos começar, então. A primeira questão, ela abriu com uma interpretação, né? E ela falava sobre a proliferação das medusas e pedia as causas da origem, né? Do entrópico de proliferação de medusas. E aí, entre os principais e secundários, ela coloca ali 4 fatores. O primeiro a gente já tem ali no começo, que é o excesso de pesca de seus predadores. Aí em seguida já vem as diversas atividades humanas em regiões. Ali no segundo parágrafo já traz as evidências de que certas espécies de medusas se reproduzem com mais facilidade. E por último a gente tem ali, talvez você tenha ficado em dúvida e possa ali ter uma tendência para marcar 3 fatores, mas no final nós temos mais um ali, né? Que nós temos que parar de vê-las como mal e começar a vê-las como comida. Então ali a primeira, nós temos 4 fatores, uma questão totalmente interpretativa, mas bem tranquila, né, bem pessoal? Tranquila, bem legal de fazer também. Um texto curto. Exatamente. Né? E outra coisa que a gente tem comentado bastante, que as provas têm sido buscadas especialmente em textos do El País e da BBC Brasil. E aqui na prova de língua portuguesa são 2 textos do El País e uma da Veja, né? Da revista Veja. Então, a fonte, né, que a gente tem comentado. Isso mesmo. E aí, lembrando que quando vocês falam de redação em sala, vocês também trabalham com a questão de causa e consequência, o que pode ter ajudado ele a conseguir encontrar, né, no texto as causas. Aí a próxima questão, questão 38, uma questão maravilhosa, né, que traz a questão ali de conjunção. A galera deve estar rindo agora, porque a gente fala de conjunção, a gente fala de conjunção em sala loucamente. Muito, né? E aí, quando as populações de medusas conseguem se estabelecer. Então, tem ali uma conjunção, né, subordinativa, que indica a questão de tempo, temporalidade. Quando as populações de medusas, então é uma questão temporal. A próxima também é muito legal, porque traz a questão de conjunção. Então, nós temos ali o embora, que é uma conjunção concessiva, porque eu tenho uma relação ali paralela de contradições, embora o efeito tenha sido temporário, chegou a ser sentido nos céus da Inglaterra. Então, eu tenho ali uma concessividade, e aí depois eu tenho, no entanto, que traz ideia de adversidade. No entanto, os bombardeiros alemães primeiro, e aí continua. Então, letra A, resposta correta, trazendo uma concessiva e uma adversativa. E a próxima também, né, pessoal, bastante conversado em sala. Nossa, a questão ali dos pronomes se relacionando. A letra D, a resposta certa. Eu não vou ler tudo, né, acho que não precisa. Mas ali o desenfreio é exibicionismo desenvergonhado com o qual são manifestadas. Então, eu tenho a relação de retomada ali do meu pronome e depois mais uma vez. E aí, alguns alunos até comentaram a questão, eu vou repetir ali o pronome com o qual e com o qual. 2 vezes, né? Vai a repetir. Conjunção, e aí, a preposição. E a preposição, e a ideia era justamente essa, né? Repetição. E depois a novidade é o consenso social sobre o que é tolerável dizer. Então, letra D, resposta certa, trazendo ali as retomadas em relação ao que foi mencionado. E há uma certa vantagem para o aluno, porque a regência foi o nosso último assunto ali praticamente da apostila. Exatamente. Então estava bastante fresco na memória. Exatamente. Então bem interessante mesmo. E conversamos no aulão sobre isso também. No aulão falamos disso, com certeza. Daí, a
a próxima questão, que é com outro texto, também regência, que é o uso do acento grave, presença ou não do acento grave, sensacional, né? Fiquei muito feliz. E daí uma outra coisa legal, que é um texto sobre contos de fadas, né? Um texto bem bacana, e daí diz ali, ó, se dedicavam à especulação imobiliária. Se você trocar especulação por, sei lá, uma outra palavra masculina, me ajudem, especulação, sei lá, contrato, se dedicava ao movimento, né? O movimento imobiliário. Daí o próximo também a gente fez o exercício igualzinho. Exatamente, muito bom, sensacional. Já tem gente repercutindo aí que a gente indicou em sala, BBC Brasil e ao País, e caiu, né? Gruda na gente aí, né? Que vocês também. A gente tinha uma questão exatamente como essa no Super, em que você tem a preposição e tem uma palavra no plural depois, né? Submetidos a alterações. Eu até brinco que a galera fala assim, professor, mas a alterações, tá forte. O cara sente no peito que tem uma crase. O que você sente é a preposição, né? Acrescentou a ela. Putz, ela é uma palavra feminina e tal, mas na frente do pronome não tem o artigo, né? Deu pronome pessoal. E quanto às intervenções, quanto aos propósitos ou alguma coisa assim. Então, bastante fácil, assim, não tinha nenhum uso, até com, sei lá, às vezes com locução adverbial feminina, alguma outra coisa ou alguma exceção, nenhuma elipse, né, que pudesse dar alguma dúvida. Né? Tá? Daí, a próxima, a questão 42, é aquela que, inclusive, a Vivi mesmo fez no aulão, que é de palavras referenciais, a quem se refere, um exercício de conjunção muito interessante. E eram corretos a 3 e a 4, no primeiro, quando ele fala assim, na terceira linha do segundo parágrafo, o A refere-se a fera, na verdade é chapeuzinho. Atitude sexista quando a abordasse, quando o lobo abordasse é chapeuzinho, tá? Fica isso. E depois o cuja, quando tem lá assim, cuja coragem se destacava, diz que se refere a, enfim, vocês estão lendo aí, né? Szymborska. Szymborska, né? Minha veia polonesa sabe falar isso. Szymborska. Isso aí, confia nesse rapaz. E na verdade é Andersen, né? Se você olhar, é o autor, esse cara que não tinha preocupação aí de finais felizes. Daí os outros estavam corretos, os seus e o Las, né? Andersen e crianças, ótimo. E na verdade, assim, se você entendeu especialmente esse item 2 da 42, você consegue responder a 43, porque é justamente a ideia do quê? De que ela é favorável que tenham finais tristes e abordagem de situações com desigualdade. Então, tá nessa da 42 e tá no final do texto, no trechinho entre aspas lá, porque ela fala que é justamente, você não pode esconder das crianças a realidade, né? Querer tornar aquele final feliz da Disney e tal, né? Não tem isso. Agora, daí tem duas questões falando mais de pontuação, 45 e 46. A 45, então no primeiro item lá ele fala que poderia ser tirada a vírgula depois de conduta, né, sem alteração de sentido. Não dá. Por que não dá? Porque em vez de incutir rígidos padrões de conduta, é uma oração intercalada. Né? Então, se eu tirar, vai ficar errado, porque esse e estimular ali está relacionando com a outra oração, tipo por fora da pontuação, então não poderia. Algo semelhante é no item 2. Então, você tem lá, ganhadora do prêmio Nobel, vírgula, admiradora de Andersen, daí seria, vírgula, ressalta, porque eu tenho um aposto aqui. Só que a esse aposto eu coloco uma outra informação, que é uma oração adjetiva, cuja coragem, tá? Para quem estava em sala, eu mostrei um exercício, um exemplo, PowerPoint, na aula de pontuação, exatamente com essa ideia de uma vírgula depois do travessão. Inclusive, não me lembro em qual turma em que os alunos perguntaram se podia isso aqui. Podia sim. Vocês se lembram aquela questão que falava sobre o presidente do Coxa, né? Então, lembre, era exatamente isso aqui. E a última estava correto, né? Quando fala do não só, mas também, a vírgula é possível, mas não é obrigatória, porque é uma aditiva aqui no caso, tá bom? E a 46 fica mais difícil, não vou ficar lendo tudo, mas também, se você perceber, essa mesma relação. Na apostila também tinha uma bem parecida, João. Exatamente, né? Tinha uma bem parecida com essa, coloca os dois pontos lá. E a gente falou bastante assim, quer estudar para a prova de língua portuguesa da Federal, resolva outras provas da Federal.
Então, os concursos públicos, a prova da UP, né? Muito parecida. Muito parecida com isso aqui, a prova da UP agora desse ano. Então, vale a pena, a gente falou isso, resolva. Por quê? Mas eu não vou fazer UP. Cara, resolva a prova depois, porque a federal que elabora. Então, a preparação bem feita aí. E bem previsível, né? Achei sensacional por isso. No melhor sentido da palavra previsível, né? Às vezes parece uma crítica, né? Não é uma crítica. Algumas coisas previsíveis são legais. Bom, gente, já as duas últimas eram questões realmente de interpretação de texto, né? O texto ele fazia referência às questões 47 e 48, e principalmente a questão 47 era uma questão basicamente de leitura. Então, se você lesse com bastante atenção as afirmativas e voltasse para o texto, você encontrava a resposta. Então, por exemplo, a primeira afirmativa, que é falsa, ela diz que o filme concorreria ao Oscar de melhor filme estrangeiro. No caso, uma leitura atenta, né, na última frase do texto base, dizia que seria um dos possíveis. Né? Isso se repetiu com os outros. Por exemplo, a segunda também é verdadeira. Por quê? Porque logo no começo ele fala justamente em relação à questão das frases que estão ali. A intimidade exposta depois de perder o celular. A primeira frase do texto fala sobre isso. Assim como também na terceira afirmativa. A terceira afirmativa, que diz que existem duas narrativas, né, duas linhas narrativas, está bem expressa também no segundo parágrafo. Né? Bem no meio do segundo, na segunda linha ele diz agitação e cacofonia, né, que lá embaixo também existe a questão do agitada, e logo a seguir ele fala de atenção e reflexão, que também são as palavras que são usadas ali. A quarta é falsa, porque o próprio título já está dizendo, né? Ele diz na afirmativa que o filme, ele fala sobre, ele critica, né, o foco principal é o descuido dos adolescentes em redes sociais, quando na verdade o título já fala um ótimo nacional encara o cyberbullying, já dizendo para o leitor qual seria o foco da crítica. Já em relação a 48, é também uma questão de contexto, né? Se você lesse a expressão lá em cima no texto e voltasse, ficaria bem claro, tanto que maturidade é o que falta justamente, né? Onde ele diz lá equipamento social, e a questão do ostracismo social, a própria palavra ostracismo leva à exclusão e isolamento, o que mostra que a que faz verdadeira é a letra D. Certo, João? Maravilha. Perfeito. É isso aí, né? É isso aí, então. Bom, uma excelente prova, realmente, né? Mais uma vez a gente itera, muito legal. Certamente vocês mandaram bem, ou no mínimo reconheceram coisas, né? É legal quando a gente resolve a prova e enxerga coisas que já viu, né? Isso dá uma certa tranquilidade, e a gente tem convicção de que o aluno aí do acesso teve essa sensação. Com certeza. Né? Sim. E a questão de não ser só interpretação, eu acho que fez a gente ganhar alguns pontos aí, né? Isso aí, ó, galera. Com certeza. Se liga na aula de gramática. Exatamente. Cai gramática. Cai gramática. Certo? E lembrando que não é o lance de coreba, né? Que nem exatamente, esse não. A compreensão do texto depende da gramática. E outra coisa, são coisas ficou bacana, né? Mas enfim, outro detalhe, né? São todas questões que têm a ver diretamente com a produção de texto, isso, né? Mesmo. Então, para ver um aluno que tenha uma boa desenvoltura na escrita. Acento grave é uma questão de norma padrão, você precisa dominar. As conjunções também, como que você vai fazer, por exemplo, o item 4, a competência 4 do Enem, né? Que é o uso das conjunções. Isso, ou seja, uma prova que cobrou um conhecimento que você vai precisar ter para elaborar, né, as questões aí da segunda fase. Certamente você está na segunda fase e nós estaremos dando um monte de aula, né, corrigindo um monte de texto. É isso aí. Muito obrigado pela parceria de sempre. Obrigada, galera. Sim, obrigado. Um grande abraço e nos beijo. Falamos. E curtam muito, compartilhem muito aqui para ser o vídeo mais curtido, mais compartilhado. A equipe mais todos. Linda de todas. É a melhor equipe, entendeu? Né? A Dona Flor e seus dois. Até mais, valeu. Pessoal. Tchau.